Fala galerinha, professor Rico falando. Nessa aula vamos fazer uma questão do Enem 2017, segunda aplicação. Uma lagartixa está no interior de um quarto e começa a se deslocar. Esse quarto, apresentando o formato de um paralelepípedo retangular, é representado pela figura. Então tá a figura, né? Uma porta aqui do quarto e tal. A lagartixa parte do ponto B, esse ponto B aqui, ó, vai até o ponto A, ponto B até o ponto A. A seguir, de A, ela se desloca pela parede até o ponto M, por essa parede aqui, né? Por essa parede que está aqui, né? Lá de cá, que é o ponto médio do segmento EF. Finalmente, pelo teto, ela vai do ponto M até o ponto H. Então, ela vem pelo teto, né? Ó, pelo teto. Considere que todos esses deslocamentos foram feitos pelo caminho de menor distância entre os respectivos pontos envolvidos, ou seja, o caminho de menor distância vai ser sempre um segmento de reta. A projeção ortogonal desses deslocamentos no ponto que contém o chão do quarto é. Então, a ideia desses tipos de problemas que envolvem projeção ortogonal é você imaginar uma pessoa que esteja olhando aqui de cima. Né? A pessoa está olhando aqui de cima. Está olhando, a visão dela é aqui de cima. Então, quando ela olhar de cima, o que é que ela vai ver? Ela vai ver um retângulo que contém a base, né, ó, ponto A, B, C, D. Posso pensar aqui, ó, A, B, C, D. E os pontos E, H, F e G, eles, quando projetados, ó, quando você projetar para o solo, o ponto E vira o ponto A. Então, esse ponto E vai ser o próprio ponto A, quando eu olhar de cima, que ele estaria aqui assim, né? O ponto H vai ser o ponto D. Aliás, eu botei errado aqui, né? Aqui seria B, C e aqui que seria D, né? Só para ficar igualzinho. Então, o ponto D seria o ponto H, né? Olhando, se eu girar assim, né? O ponto G vai ser o ponto C e o ponto F vai ser o ponto B, né? Olhando de cima. Então, quer dizer, a lagartixa, ela fez o quê? Ela foi do ponto A para o ponto B, então fez essa trajetória aqui, ó, do ponto A para o ponto B. Aliás, foi do ponto B para o ponto A, né? O ponto B vai até o ponto A, perdão. O ponto B para o ponto A. Depois ela subiu até o ponto M, sendo que o ponto M é o ponto médio do segmento EF. Então, ó, segmento EF. Então, a projeção dele, quando eu traçar a projeção dele, vai ser exatamente nesse ponto aqui, o ponto médio do segmento AB, a projeção dele, né? Eu traçar será aqui embaixo, a projeção dele. Então, quando ele vai do ponto A para o ponto M, na verdade, a projeção ela volta. Então, ele foi do B até o A, depois ele veio assim subindo, né? Veio subindo, mas como eu quero projetar, ele vai voltar até o ponto M. E depois do ponto M, ele vai até o ponto H, né? O ponto H, a projeção dele é o ponto D, então do ponto M até o ponto H ficaria alguma coisa mais ou menos assim. Então vai ser uma figura meio esquisita, né? Um traço assim, outro traço assim, que seria exatamente o que está na letra B de bola. Né? Seria exatamente esse traço. Ele só está girado, né? Está girado, mas a ideia é a mesma. Né? Ele botou um segmento assim, né? Mas a ideia é exatamente a mesma. Né? Você tem um segmento aqui e outro segmento assim, que seria esse. Só está rotacionado aí o desenho. Então, gabarito aí vai ser a letra B de bola, mais uma questãozinha aí de projeção ortogonal, né? Então, a grande jogada de projeção ortogonal é você imaginar uma pessoa que esteja olhando de cima, né? Ao olhar de cima, o que é que ela vai enxergar? Ok? Essa foi mais uma questão do nosso quadro XP Resolve. Bons estudos, até a próxima.